O Pimenta representa hoje no governo do Lula uma montanha de problemas, né? E o Lula está fazendo o possível para se distanciar dessa montanha. E a forma que ele encontrou é colocando ele para ser o responsável pela articulação com o governo federal na reestruturação, na reconstrução de um Estado que está passando pela sua pior tragédia, com milhões de pessoas que tiveram suas vidas impactadas, centenas de milhares que perderam seus abrigos, sem falar a quantidade de pessoas que foram mortas, que é muito mais do que a imprensa e o governo está notificando. O Pimenta, a história dele nesse governo não começou de uma boa forma desde o começo, tá? O Lula já estava procurando uma maneira de retirar ele da Secretaria da Comunicação, da SECOM, devido à sua reprovação, que não para de aumentar, e a aprovação caindo vertiginosamente. Então, os petistas do governo e o próprio Lula, e a Janja também, que aos poucos foi se apoderando ali da SECOM e criou um problema muito grande dentro desse órgão, porque a Janja acabou que estava querendo mandar mais do que o Pimenta, se tornou ali um alvo muito grande, porque todos achavam, na mente do governo, na mente petista, que a aprovação e os números do governo em relação à aprovação e rejeição estavam ruins por causa da SECOM. Olha, vai ficar até parecendo que eu estou defendendo o Pimenta aqui, mas ninguém conseguiria melhorar os números da aprovação do Lula ou diminuir a rejeição dele, não importa se você colocasse um mago, um milagreiro à frente da Secretaria da Comunicação. O Paulo Pimenta pegou uma tarefa que é impossível, né? Fazer a população brasileira gostar da incompetência e do colapso econômico que o Lula está impondo no país. Então, ele tentou. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a divulgar o que realmente estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso aqui já foi veiculado inúmeras vezes. E ele foi atrás para perseguir e prender essas pessoas, tentando colocar todo mundo que criticasse as ações do governo, ou que denunciasse. Os próprios prefeitos denunciando o descaso do governo, né? Deputados federais denunciando, as pessoas que estão lá trabalhando na linha de frente no resgate, mostrando os vídeos, mostrando o descaso. Essas pessoas agora viraram alvo do Paulo Pimenta. A impressão que eu tive é que o Paulo Pimenta estava querendo sair da posição de ministro-chefe da Secretaria da Comunicação direto para a cadeira do Alexandre de Moraes. Ele deu um pouquinho de poder que ele teve ali, ele começou a se transformar num proto-ditador, né? Wannabe dictator, como diz nos Estados Unidos. Não deu muito certo. E aí a única solução que o Lula encontrou, né, é isso que eu falo, que ele não tem o menor apreço com o Rio Grande do Sul. A solução que o Lula encontrou para poder se distanciar do prejuízo, do dano que o Paulo Pimenta estava fazendo na frente da Secretaria de Comunicação, foi colocar ele como líder, como representante do governo na reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele pegou o pior ministro que ele tinha, que entregou os piores resultados, e ao invés de dar um pé na bunda dele, não, foi uma forma honrosa de se desfazer do cidadão, colocando ele no estado que está passando pela pior crise da sua história. Então, e se isso não for perverso, então eu não sei o que é. E falando do uso dessa tragédia para promoção pessoal, tem um outro uso, né, uma outra forma que eles instrumentalizaram essa tragédia, que para mim é mais perigosa ainda, que é o uso da tragédia para censurar o povo, censurar a população brasileira. Então, eles estão usando a comoção pelo sofrimento da população do Rio Grande do Sul para fazer com que qualquer pessoa que critique, que questione o governo, seja perseguida e que tentem aprovar uma censura no Brasil. E outro uso, eles aproveitaram que todos os olhos estavam voltados para o Rio Grande do Sul na semana passada e tentaram, de forma sorrateira, aprovar o PL da Globo, ou o PL 889, que teriam, para fins de efeito, muito parecidos com o PL da fake news, o PL da censura, que foi amplamente rejeitada pela população, que, graças a Deus, tanto no PL da censura quanto nesse PL da Globo, se mobilizaram para impedir que isso acontecesse. Agora, os próprios deputados do Sul, a gente não vê fazer nada. A Maria do Rosário apareceu lá essa semana. Eu queria saber, cadê a Manuela Dávila, que é lá de Porto Alegre? Onde está essa pessoa? Deve estar nos Estados Unidos fazendo enxoval mais uma vez. Mas é isso, o fim do Pimenta está sendo justamente cuidar do Estado que mais precisa de alguém que tenha a capacidade de resgatar essa nação. Né, nesse comentário eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar, porque hoje tudo causa prisão, né? Falar do Alexandre de Moraes, então, é andar sobre ovos, mas vamos lá. A palavra que a Ana usou é a melhor possível, né? É uma decisão demoníaca. Não tem palavra melhor para explicar isso, né? Demoníaca. Várias decisões que ele vem tomando ao longo dos últimos anos
Nós sabemos que são terríveis, perversas, ditatoriais, abjetas, mas essa foi a pior de todas. Quando ele ignora uma opinião de um conselho de especialistas, cientistas, médicos, de várias pessoas, e se coloca acima delas pelo pedido de um partido que quer legalizar a droga, um partido no qual uma deputada recentemente fala que traficante é varejista de droga, não é traficante, é varejistas de... Ela usou um outro termo lá. Então, assim, a gente esperava tudo do Moraes, mas no sentido assim de poder, mais controle. Nesse aspecto, ele realmente conseguiu surpreender. E olha, para o Moraes conseguir surpreender em nível de perversidade uma decisão, não é fácil. Algo que não se faz nem com animais, porque se viu na comunidade de veterinários, se via a dor e o sofrimento que se causa no animal, não é usado nem com animais, ele liberou para ser usado agora com crianças, com bebês ainda no ventre da mãe. Está autorizando o assassinato de crianças no ventre da mãe. É o caminho que o Brasil está indo. Uma pessoa que não teve nenhum voto, absolutamente nenhum, não é um representante eleito. Uma coisa também que vale a pena mencionar, e a Ana falou isso muito bem, é que existe hoje uma percepção do judiciário de que se algo não é votado ou não é apreciado no Congresso, então eles têm a liberdade de ir lá e tomarem a decisão. O que eles não entendem é que impedir que algo seja votado no Congresso é uma ação parlamentar, é uma atividade legislativa. Então, por exemplo, eles tentaram aprovar o PL das fake news, nós fomos lá e impedimos que ela fosse aprovado. Esse bloqueio é ação, é legislar também. Se não se consegue um número de votos bastante para aprovar algo, você nem coloca aquilo em pauta. Então, por que eles não tentam votar um projeto do aborto? Não é que tem uma dificuldade, não, é porque eles sabem que nunca passaria. É algo tão abominável que até os mais podres do Congresso não teriam capacidade de votar a favor. É algo tão assim demoníaco que até aquele político do Centrão que vende todos os seus votos, nesse ponto ele não vende. Então, como eles sabem que aquilo nunca vai ser aprovado pelas vias normais, então eles levam para lá e falam, não, então se vocês não fizerem, nós vamos fazer. Assim como a censura. Se vocês não regularem a internet, nós é que vamos regular. Se não é aprovado um projeto de regulação da internet, é porque a opinião que ganha é de que deve ficar como está. Zanin agora já aprendeu com Moraes. Deu não sei quantas horas, acho que 48 horas, 7 dias, eu não sei, podem buscar aí nas notícias, deu um período para que se dê uma resolução sobre a desoneração. Decidam logo aí, senão a gente que vai ter que decidir aqui. Isso não existe. Só que já está acontecendo há tanto tempo que até a nossa capacidade de indignar vai diminuindo, vai dando uma certa dormência. Só que agora foi demoníaco. O que o Moraes fez é um absurdo inenarrável. Se essa é a tendência a escalar dessa maneira, eu não sei qual que vai ser a próxima. Eu sinceramente não sei. Agora o Moraes, do jeito que ele está, futuramente ele vai aprovar na canetada, liberando o assassinato de quem discorda dele. É esse o caminho que está indo? Eu não estou exagerando, porque do jeito que as coisas estão indo, é muito provável que a gente chegue nesse ponto. Está liberada agora a execução de negacionistas, porque eles não são seres humanos. Está liberada agora a execução até 20 e tantos anos de quem discorda da resolução da internet. Isso tem que parar. Já foi longe demais. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente sabe, né? Amanhã o PF bate aqui em casa. Entre a última terça-feira e a última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expediu 47 novos mandados de prisão contra 40 condenados e 7 investigados pelos atos de 8 de janeiro. A leva de ordens inclui manifestantes que violaram a tornozeleira e deixaram o Brasil para não terem de cumprir as penas que chegam a 17 anos de prisão. Conforme o portal UOL, são 5. Os mandados de prisão se somam a um pedido da Procuradoria-Geral da República à Interpol para incluir algumas pessoas na lista vermelha da organização. Paralelo à solicitação da PGR, há um apelo do Instituto Internacional de Proteção aos Presos e Exilados Políticos para a Interpol recusar esse ofício da PGR. O Instituto afirma que os manifestantes sofrem perseguição política no Brasil, além de terem direitos cerceados, entre eles o da liberdade de expressão.
O pedido da Procuradoria Interpol referente aos presos do 8 de janeiro não é o único. Já há medidas semelhantes que miram os jornalistas Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. Santos e Eustáquio são alvos de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura supostas fake news nas redes sociais. Por enquanto, as investidas das autoridades brasileiras no sentido de extraditá-los não deram resultado, e essas informações são da Revista Oeste. Olavo Melão, é muito importante a gente entender o momento. O momento é de uma corda que continua a ser esticada. De uma corda que, para mim, já estourou há muito tempo. Entretanto, alguns ainda acham que ali ela ainda está. E por conta disso, decidiram continuar a esticá-la. Para mim já estourou faz tempo essa corda aí, né? Nós temos hoje, dentre os condenados, eu vou pegar só 3 exemplos. 3. Eu vou pegar a dona Jupira, moradora de Belo Horizonte, 60 anos, encontrado material genético da dona Jupira numa garrafinha d'água, e com ela estava armada do seu RG. Nada além. Uma professora, 71 anos de idade, condenada a 14 anos de prisão, uma professora aposentada, e o seu Miguel Ritter, pai da doutora Gabriela Ritter, mais de 60 anos, nosso ouvinte, está ouvindo a gente agora, mais de 60 anos nas costas, um trabalhador, e estes, muito provavelmente, em função da idade e da condição insalubre que encontrariam na prisão, estariam ali condenados à morte. Só que, desprezando qualquer relação com a nossa Constituição, desprezando, por exemplo, a necessidade da individualização da conduta, desprezando, para mim, o que há de mais grave nesse processo, as imagens que poderiam inocentar a todos estes que aí estão, segue o Supremo Tribunal Federal, segue o ministro Alexandre de Moraes, esticando essa corda. Segue a Procuradoria-Geral da República, batendo bola com o Supremo, né? O Gonê hoje tem essa função, lembrando que o Gonê é o indicado do Gilmar Mendes, para a função de PGR, então veja, triangulação perfeita, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, que comanda a Polícia Federal, então já deu para entender que é uma triangulação perfeita, e a corda vai sendo esticada, a injustiça vai sendo cometida, e temos estes que agora decidiram, muitos, deixar o Brasil na esperança de não apodrecerem na cadeia. Não há outra explicação. Por quê? Não tem justiça. Muitos ficaram presos 7 meses. Conversamos com uma senhora aqui na sexta-feira, Olavo, Riene. O nome dela apareceu no financiamento de um ônibus que foi para Brasília. A mulher trabalha com estética em Campinas. Disse, Pitori, não fui eu. O pagamento foi feito por Santo André e São Bernardo. Eu sequer tenho dinheiro para financiar um ônibus. Entretanto, ela tentou fugir do Brasil, foi detida no Paraguai, passou 37 dias na prisão, e o ministro Alexandre de Moraes decidiu bloquear a conta social dela na Caixa, e assim ela não teria mais acesso, estava bloqueado o Bolsa Família, e também foi bloqueado o Vale Gás de uma mulher, mãe solteira, mãe de um garoto de 12 anos de idade. Essa é a justiça no Brasil. Esticando a corda, continua o Supremo, e o que a gente assiste com perplexidade é
vamos perseguir e destruir a vida destes patriotas para que sirva de exemplo para tantos que se atreverem a lutar contra o Estado democrático de direito, que a mão da justiça é pesada. Destruir vidas pode, cumprir a Constituição não precisa, Olavo. É um dos julgadores, é o cara que negou acesso às imagens, e o outro desses grupos de julgadores é aquele cara que disse que seria morto, né, pela atuação. Enfim, na academia, Pitola, a gente aprende, todos os operadores de direito, advogado, juiz, um brocardo fantástico se você encontrar o direito em choque com a justiça, fica com a justiça. Quando essas pessoas buscam asilo político no exterior, elas estão buscando justiça. Ah, vocês estão fazendo incitação ao crime? Não. O Brasil já virou pária internacional quando, por exemplo, é negada a extradição de Alan dos Santos. E essas pessoas, em países sérios, veja bem, em países sérios, receberão asilo político. É a justiça se sobrepondo a um direito brasileiro. E quem está dando show, Edson, me avisa aí, hein, querido. Quem está dando show aí é a Argentina. A Argentina que abriu as portas da embaixada na Venezuela para os assessores de parlamentares opositores a Maduro, né? Então, a Argentina dando um show e dando um show também no recebimento destes brasileiros que são perseguidos pela justiça por aqui. Não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor. Hoje no país está aí Rio Grande do Sul sofrendo o que está sofrendo, sem que ele tenha a capacidade de socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão, sabe perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente. Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira, e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. Tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora falando
da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, eu quero dizer para cada um de vocês, eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui. Eu quero dizer, como 2 outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua, você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso, como já foi dito por você, colega, começou lá de trás. Quando aqui nessa casa, 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para a cadeia. Porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo, não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará, pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para dono de partido ou por cargo ou por emendas. Eu não vou votar para botar Daniel na cadeia porque vocês querem. Eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma Bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias, e muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os 3 poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo. Inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com a sua liberdade e com a sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá. É aberto a todos. A todos. Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro, jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga, papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado?
E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. Saiu agora. Morte do presidente do Irã vai desencadear uma disputa de poder de alto risco. Em meio a uma guerra regional, o regime teocrático iraniano terá pouco tempo para encontrar um candidato de consenso, enfrentando disputas internas e desconfianças entre religiosos e militares. 3 anos atrás, quando Ebrahim Raisi assumiu a presidência em uma eleição manipulada, alguns iranianos acreditaram que isso seria um passo para uma posição mais elevada. Com Ali Khamenei, o líder supremo envelhecido e doente, próximo da morte, Raisi esperava substituí-lo. No entanto, a história tomou um rumo inesperado. Em vez de capturá-lo ao cargo mais alto do Irã, sua presidência lhe custou a vida. Em 19 de maio, retornando de uma visita ao Azerbaijão, onde inaugurou uma represa na fronteira, Raisi teve seu helicóptero perdido em uma região montanhosa, a 86 quilômetros ao nordeste de Tabriz. Inicialmente, as autoridades minimizaram a situação, afirmando que o helicóptero fez um pouso forçado e que Raisi seguiu de carro para Tabriz. Contudo, horas depois, esses relatos foram deletados e a televisão estatal começou a transmitir orações pelo presidente. Na manhã de 20 de maio, a mídia estatal confirmou a morte de Raisi e do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdogan, que também estava no helicóptero. Embora Raisi fosse uma figura decorativa, sua morte abalará profundamente a política iraniana, forçando o regime a encontrar rapidamente um novo presidente em meio a uma guerra regional e uma economia em crise. A morte de Raisi também pode desestabilizar a disputa pela sucessão de Khamenei, removendo um dos principais candidatos ao cargo de líder supremo. Ainda não se sabe ao certo o que causou o acidente do helicóptero de Raisi, com a versão oficial atribuindo o incidente ao mau tempo. No entanto, muitos iranianos especulam sobre explicações mais sinistras, dada a longa lista de inimigos internos de Raisi. Há também suspeitas sobre um possível envolvimento de Israel, embora essa hipótese seja improvável, dado que assassinar um chefe de Estado seria um ato de guerra que Israel provavelmente evitaria. Poucos iranianos lamentarão a morte de Raisi, lembrando como o juiz da forca e pela sua incompetência na gestão econômica. A Constituição iraniana estabelece um processo claro para a sucessão presidencial, com novas eleições devendo ocorrer dentre 50 dias, e o vice-presidente Mohammad Mober assumindo interinamente. O Conselho de Guardiões decidirá os candidatos elegíveis, mas é provável que a teocracia consiga suprimir qualquer protesto público. Raisi era um candidato de consenso ideal para o regime, mas sua morte deixa uma lacuna difícil de preencher. A Guarda Revolucionária Islâmica parece estar em ascensão, mas assumir a presidência diretamente pode não ser do seu interesse, dado o descontentamento público com a situação econômica. A sucessão mais importante no Irã ainda está por vir, com Khamenei, de 85 anos, perto do fim de sua vida. Antes da morte de Raisi, os principais candidatos à sucessão eram Mojtaba, filho de Khamenei, e Raisi. Com Raisi fora do caminho, Mojtaba tem um caminho mais claro para o cargo, possivelmente dependendo da IRGC, para consolidar seu poder, o que pode transformar o Irã em um regime mais militarizado e ainda mais antagonista externamente. Os próximos dias serão de grande tensão para o regime teocrático do Irã, que terá que encontrar um novo presidente rapidamente, em meio às especulações sobre a possível orquestração do acidente de helicóptero por interesses políticos e internos. Bom, pessoal, essas são as matérias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, comente no vídeo de qual cidade você está falando e compartilhe esse vídeo
ao máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.